Bom, nesse vídeo eu vou trabalhar com vocês um pouquinho agora, demonstrar para vocês a equação vetorial da reta, ok? Vamos fazer uma demonstração de como chegar na equação vetorial da reta e depois vamos fazer um exemplo. Então eu vou utilizar aqui o GeoGebra, ok? Para mostrar para vocês como é que funciona isso. Nós temos aqui a equação, uma reta qualquer, né? Uma reta qualquer no espaço, ok? No espaço R3. E aí, para que a gente possa decifrar essa reta e trabalhar a equação dessa reta, nós temos que ter duas informações. Primeiro, um vetor que nós chamamos de vetor diretor, ok? Esse vetor ele é um vetor paralelo à reta, ele tem a mesma direção da reta R que a gente está querendo decifrar, tá? Ele tem coordenadas ABC quaisquer aqui. Não importa o tamanho do vetor, o importante nesse caso aqui é que ele é um vetor paralelo, um vetor que tem a mesma direção da reta R, ok? Outra informação que nós precisamos também é um ponto qualquer dessa reta, então nós temos que conhecer um ponto, né? Saber pelo menos um ponto por onde essa reta está passando. Nesse caso aqui, um ponto x1, y1, z1, coordenada qualquer aqui para a gente poder decifrar a equação, ok? Bom, feito isso, nós vamos agora decifrar então a equação da reta para que a gente possa encontrar qualquer ponto pertencente a essa reta. Então eu tenho um ponto qualquer aqui, que é um ponto x, y, z, um ponto genérico, que representa qualquer ponto que pertence a essa reta. O que acontece? Se a gente ligar o ponto conhecido que está sobre a reta e esse ponto qualquer que pertence à reta também, a gente vai ter um vetor agora AP. E a relação entre esses dois vetores AP e o vetor diretor é que um está simplesmente multiplicando o outro por um escalar, por um número qualquer, né? Porque eles têm a mesma direção, ok? Tem a mesma direção, então basta que eu multiplique um dos dois vetores, nesse caso eu posso pegar o vetor diretor, multiplicar por um escalar e encontrar esse vetor AP aqui, né? Um depende do outro apenas por um escalar, apenas por um valor numérico qualquer, tá ok? Então vamos decifrar isso aqui do ponto de vista algébrico. Então a gente tem aqui o vetor AP, que é o vetor que está sobre a reta, começa no ponto conhecido e termina no ponto, um ponto qualquer que está sobre a reta, ok? Igual a T, um escalar qualquer, um número qualquer, vezes o vetor diretor, que nesse caso para nós é o vetor V. O que vai acontecer? O vetor AP, lembrando, né, o vetor formado por dois pontos, então eu vou ter o ponto final, né, as coordenadas do ponto final, menos as coordenadas do ponto inicial. Então fica P menos A igual a T vezes o V. Passando o A para o outro lado, a gente vai ter P, que é o ponto qualquer da reta, igual ao ponto A, mais T vezes o vetor diretor. E aí a gente pode escrever isso utilizando as coordenadas x, y, z, as coordenadas de um ponto qualquer da reta, igual a x1, y1, z1, coordenada de um ponto conhecido da reta, mais t vezes o seu vetor diretor. Né? Lembrando, o vetor diretor é o vetor paralelo à reta, vetor que tem a mesma direção da reta. E essa equação é a equação que nós chamamos de equação vetorial da reta. Tá? Aqui na equação da vetorial da reta, então, vale lembrar que o t é um escalar pertencente ao conjunto de números reais, pode assumir qualquer valor, né? Obviamente que se ele for zero, né, vai anular o vetor diretor e aí eu tenho o ponto da reta exatamente ao ponto já conhecido, né? Vamos ter x igual a x1, y igual a y1, z igual a z1, né? O vetor diretor fica anulado e aí nós temos exatamente o ponto conhecido já, né? Essa equação vetorial nós precisamos escrever também isolando as coordenadas em x, y e z. E aí nós temos o que a gente chama de equação paramétrica da reta. Tá? A equação paramétrica da reta fica dessa forma, então, né? Isolando somente as coordenadas em x, a gente vai ter x igual a x1 mais t vezes o a, ok? Y igual a y1 mais t vezes o b, ok? E z igual a z1 mais t vezes o c. Aqui também a terceira equação daquilo que a gente chama de equação paramétrica da reta. Nessa equação paramétrica da reta, a gente pode perceber que tem um valor que é comum a todas aqui, que é o valor t, né, que é a constante. O valor que é igual para as três equações aqui. E aí nós podemos isolar esse t
da seguinte forma, né? T fica igual a x menos x1 dividido por A, olha aqui, ó. T, x1 passa para esse lado aqui diminuindo, e o A passa dividindo. Então, fica T igual a x menos x1 dividido por A. A mesma coisa para as coordenadas em y, fica y menos y1 sobre b. E a mesma coisa também para as coordenadas em z, fica z menos z1 dividido por c, ok? E aí, como o t é igual, eu posso igualar essas três equações, né? Então, igualando essas três equações, nós temos o que a gente chama de equações simétricas da reta, uma outra forma também de representar as equações, a equação vetorial de uma reta, naquilo que a gente chama de equações simétricas da reta, ok? Então vamos agora fazer um exemplo, né? Determinar a equação vetorial da reta que passa pelo ponto A, 3, 0 e 5, e que tem direção do vetor V2, 2 e menos 1, esse é o vetor diretor. Tá? Então, fazendo a substituição em cima da equação vetorial, nós vamos ter x, y, z, que é um ponto qualquer da reta, é igual a 3, 0 e 5, o ponto conhecido da reta, nesse caso o ponto A, mais t vezes 2, 2 e menos 1. Ok? Então, aqui está a equação vetorial da reta que passa pelo ponto A e tem direção do vetor V. Né? Vou demonstrar para vocês rapidamente aqui no GeoGebra. Deixa eu abrir um novo arquivo aqui, como é que fica isso. Então, nós vamos colocar aqui primeiro o ponto A. Então, vou colocar aqui o ponto A igual coordenadas 3, 0 e 5, ok? Deixa eu dar um zoom aqui, aí apareceu ali o ponto A, então eu tenho uma reta passando por esse ponto aqui, ok? Que é um ponto qualquer no espaço, e aí eu vou definir o vetor diretor, que vai dar a direção dessa reta. Então, para desenhar o vetor diretor, eu vou desenhar o segundo ponto aqui, que tem coordenadas no vetor diretor, 2, 2 e menos 1, ok? E aí eu vou pedir para desenhar um vetor aqui, né? Para traçar um vetor aqui com esse ponto B. Ok? Então apareceu ali agora um vetor, que é o vetor diretor, que é o vetor que dá direção à reta. Tá? E aí aqui eu posso, no próprio GeoGebra, pedir para ele desenhar a reta e nos dar também a equação dessa reta. Então eu solicitei aqui o comando de reta. Eu vou colocar reta, ponto e vetor diretor. Vou selecionar essa função aqui, ok? Deixa eu selecionar aqui. Aí. Ele está pedindo aqui primeiro o ponto, então vou colocar o ponto A. E depois ele está pedindo o vetor diretor. Nesse caso aqui, o vetor diretor é vetor U. Está chamando de vetor U, né? Então coloquei ali. Agora apareceu aí a reta, então, que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor U, ou o vetor que termina ali no ponto B, né? Ok? Aqui também apareceu a equação da reta, né? Então, x, que é o ponto P, com coordenada x, y qualquer, né? Nós temos aqui 3, 0 e 5, que é o ponto conhecido da reta, o ponto A, mais um lambda, ele está chamando de lambda aqui, na dedução nós chamamos de t, né? Um lambda, vezes o vetor diretor, que é 2, 2 e menos 1. Ok? Então, tem uma explicação para vocês de como funciona a equação vetorial da reta, um exemplo, tá? Mais à frente vamos fazer mais alguns exercícios e, conforme a possibilidade, eu vou postando esses exercícios aqui para vocês também. Ok? Um abraço, até mais, pessoal.